Convido você que abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 1, a partir do verso 46 até o verso 55. Lucas, capítulo 1, verso 46 a 55, diz assim: Então disse Maria, o que diz o versículo 46 e o 47 aí, irmãos? Vamos juntos? A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Vamos repetir? A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Você já ouviu esse cântico alguma vez, não já? Com certeza até já cantou alguma vez este cântico maravilhoso. Eu não sei se os irmãos ensaiaram ele ou não, mas depois, no final do culto, eles vão ensaiar aqui ao vivo. Eles vão treinar ao vivo esse cântico aqui para nós. Mas não para aí. Por que o Espírito de Maria se alegrou em Deus, o seu Salvador? O verso 48 continua dizendo: porque contemplou na humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome, a sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com o seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos, derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos, amparou a Israel seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia a favor de Abraão e de sua descendência para sempre. De que maneira, irmãos? Como prometera aos teus pais. Como prometera aos seus pais. Convido você que ore ao Senhor mais uma vez, pedindo a Ele que te abençoe, pedindo a Ele que fale ao teu coração, enquanto meditamos na palavra do Senhor. Cada irmão, irmã, você que nos visita, eu te convido a estar orando agora em nome de Jesus. Pai bendito, aqui está a tua palavra lida, palavra maravilhosa, palavra abençoada, palavra que nos enche o coração de alegria e expectativas, ó Pai. Muito obrigado pelas promessas do Senhor que não falham, as promessas do Senhor que se cumprem uma a uma em nossas vidas, meu Deus. Dá-nos um coração que crê, um coração que depende de Ti, um coração que confia na Tua palavra. Esta é a oração que fazemos, meu Deus, agradecidos, em nome do Teu Filho Jesus, a quem servimos. Amém, igreja? Amém? Toda vez na segunda é muito mais gostoso, é muito melhor. Irmãos, Dia das Mães, um dia especial, um dia abençoado, um dia delicioso nas nossas vidas, né? Para aqueles que têm as suas mães presentes, um dia mais gostoso ainda, mas para aqueles que já não têm a sua mãe presente, é um dia de lembrança, um dia de gratidão, um dia de poder recordar coisas boas, momentos felizes, momentos de alegria que pôde estar presenciando com sua mãe, ensinamentos que elas trouxeram a você, mas de uma maneira geral, seja a mãe biológica, ou seja aquela mãe que criou, aquela que cuidou, com certeza todos nós temos uma referência de alguém muito especial, que cuidou, que abençoou, que nos guardou, que nos alimentou, que nos protegeu e que fez a diferença nas nossas vidas. Mas o fato é que a palavra de Deus coloca no exemplo da mãe, ou na vida da mãe, grande parte daquilo que é o ministério da salvação em Cristo Jesus. A palavra de Deus, lá no iniciozinho,
no livro das Gênesis, quando o ser humano caiu, Adão e Eva pecaram contra Deus, se colocaram em rebelião contra o Senhor, a palavra de Deus já demonstrava ali que através do descendente da mulher viria a salvação, já projetando no papel da mãe, do papel da maternidade, algo muito especial, demonstrando ali que era necessário a vida, para que a vida pudesse prevalecer, para que a vida pudesse continuar, seria necessário a mim e a você vermos o estabelecido e vermos se cumprindo o papel da mãe. Basta lembrar que até aquele momento da queda humana, nenhuma mulher havia gerado filhos, não é? Os seres humanos havidos ali, eles haviam sido criados pelas próprias mãos de Deus. E Deus colocava ali no papel da geração, da maternidade, da fecundação, a continuidade da história humana e, consequentemente, a continuidade da vinda do descendente da mulher, aquele que viria trazer a vida e a salvação, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesse texto que nós lemos aqui, nós vemos o cumprimento dessa palavra descrita lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15. É agora profetizado, é agora demonstrado, né, no iniciozinho aqui pelo anjo Gabriel, que aquela mulher abençoada, ela teria um filho, e este filho, vindo da parte do Espírito Santo, seria o Salvador do mundo, aquele que viria para salvar, aquele que viria para nos resgatar. Neste momento que Maria canta este cântico, algo muito inusitado e algo muito bonito aconteceu ali naquela situação. Ela havia ido à casa da sua tia Isabel, e Isabel, que já era uma mulher idosa, estava também idosa e infértil, ela estava também grávida. Pelo poder de Deus e pela misericórdia do Senhor, Zacarias e Isabel teriam um filho. E a palavra de Deus diz que tão logo Maria adentra a casa de Isabel, aquela criança que estava no ventre de Isabel, que era João Batista, ele estremece todo, e a palavra do Senhor diz que o Espírito Santo vem sobre Isabel, e ela diz, não é, que era um privilégio receber aquela que era a mãe do seu Salvador, do seu Senhor. Então, logo Maria ouve essas palavras poderosas, palavras profundas, ela inicia esse cântico, ela começa a proferir essas palavras essas que não eram propriamente delas, palavras essas que, em grande parte, eram palavras de Ana, outra mulher que também não podia ter filhos, e lá no passado havia consagrado a Deus a sua vida, né? E teve um seu filho, o profeta Samuel. Maria repete estas palavras e louva ao Senhor, declarando: minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito se alegrou em Deus, o meu Salvador, louvado seja o nome do nosso Deus. Dito isso, irmãos, e tendo Maria como este exemplo de mãe para todas as mães aqui presentes, e por que não dizer para todos os homens aqui também presentes, eu quero pensar com você um pouquinho sobre este abençoado e privilegiado ministério, que é o ministério da maternidade. Se tem algo que hoje tem sido, de alguma forma, atacado e desvalorizado, é exatamente a questão da maternidade. Eu estava acompanhando pelas redes sociais e vendo que muitos pais estavam reclamando porque na escola dos seus filhinhos pequenininhos, criancinhas ali, não houve nenhuma menção ao longo desta semana que passou,
não houve nenhuma menção acerca do Dia das Mães, nenhuma lembrancinha, nem um lacinho, nem um coraçãozinho rabiscado, absolutamente nada. E quando alguns desses pais vieram questionar o que estava acontecendo, quando eu estou dizendo aqui pais e mães, né, a palavra que foi dita é o seguinte, que nós não podemos discriminar aqueles que não têm mães, aquelas crianças que não têm a mãe. Sob uma desculpa, assim, até num certo ponto virtuosa, está-se, na realidade, diminuindo a importância, o valor e o papel da maternidade e, por consequência, da paternidade em nossa sociedade, irmãos. Mas nós precisamos, olhando aqui para Maria, refletir, pensar o que de fato tem acontecido e a razão pela qual há esse desprezo pela maternidade. Hoje, quando nós conversamos com grande parte dos jovens, boa parte deles não querem ter filhos. Não é? Nem o rapaz, nem a moça, você pergunta aí para jovens de 25, 30 anos, e boa parte deles, aliás, uma parte significativa deles hoje, já não querem sequer ter filhos, e veem a maternidade ou a paternidade, no caso dos rapazes, como algo de menos importância, algo menos importante do que viajar, menos importante do que ter uma carreira profissional, menos importante do que tantas outras coisas que, na verdade, têm o seu valor, mas não são, assim, tão urgentes e imprescindíveis nas nossas vidas. Dito isso, eu quero pensar um pouquinho com você a respeito de Maria como um exemplo de mãe. E o primeiro ensinamento que ela traz para nós, irmãos, na palavra de Deus, ao longo da palavra de Deus, é que ser mãe é um ato de fé. Eu peço você que abra aí a sua Bíblia, se você fechou, Lucas capítulo 1. Nós vamos voltar aí um pouquinho, os versículos 26 até o 38, nós vemos o anjo Gabriel anunciando a Maria que ela teria este filho. Ela então diz, mas como será isso se eu não tenho relações com homem algum? O anjo, no verso 35, diz assim, descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra, por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Depois que Maria ouve estas palavras, no verso 38, ela declara, então disse Maria, aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim, conforme a tua palavra. Ao longo de toda a história de Maria, nós vemos uma pessoa de uma sabedoria, por mais que ela fosse uma jovem aqui, uma jovem com uma sabedoria que pessoas com idade avançada não possuem. Por diversas vezes, Maria vê as coisas acontecendo e, ao invés dela primeiramente reagir àquilo que estava acontecendo, a sensação que nos dá é que ela dá um passo atrás e procura observar aquela situação no seu todo, para então, posteriormente, poder falar alguma coisa, poder reagir, poder tomar alguma atitude. Você que é mãe, você também que é pai, sabem que existem momentos de grande pressão na vida de um pai, de uma mãe, no processo de educação dos filhos, e que muitas vezes o sangue ferve, muitas vezes palavras saem das nossas bocas que não deveriam ter saído, muitas vezes há o arrependimento e outras nem mesmo a percepção do erro. Mas nós vemos aqui em Maria uma mulher capaz de olhar ao seu redor e observar a situação e com fé, e com o coração cheio de fé, poder se colocar diante de Deus e dizer assim, eu não faço a menor ideia de como isso vai acontecer, mas a tua serva está aqui. Nenhum pai, nenhuma mãe foi treinado para ser pai, nenhum pai, nenhuma mãe foi capacitado plenamente a ser uma mãe, a ser um pai,
Mas todos nós temos a capacidade de nos lançar diante de Deus e dizer assim: Deus, eu não sei como que vai ser a jornada, essa jornada criando o meu filho, mas que se cumpra a tua vontade. Que o Senhor encha o meu coração de fé, de expectativa, de alegria, de prazer, de poder colocar a minha vida no altar, no teu altar e dizer assim: Senhor, eu creio em ti. Senhor, eu confio em ti. Nós vemos que isso acontece, por exemplo, quando Maria recebe lá na sua casa, porque ali ela já, quando aqueles pastores vieram, né, quando ela estava, na realidade, naquela estrebaria ali, tudo acontecendo muito rapidamente, e de repente vêm aqueles pastores e contam aquilo que eles haviam ouvido, os anjos vindo e anunciando de forma grandiosa que o Salvador havia nascido. E a palavra de Deus diz que Maria ouve todas aquelas palavras, as guarda em seu coração e fica ali meditando, né? O que pode ser isso que está acontecendo? E é assim, irmãos, que a palavra de Deus nos ensina. Ser mãe é um ato de fé. Ser mãe é confiar o futuro do seu filho ao Senhor, é confiar o futuro da sua família no altar de Deus. É saber que Deus está adiante, que Deus está conduzindo todas as coisas, que eu e você somos incapazes de acertar sempre, de oferecer o melhor, se dependermos de nós mesmos. Então, como mãe, você como pai também, você jovem que ainda não é mãe, que ainda não é pai, não tenha medo. Não tenha medo deste futuro, não tenha medo desta possibilidade em sua vida. É desafiador, é algo para a vida toda? É. Mas é uma bênção de Deus também. Confie no Senhor, que não há privilégio maior do que segurar um filho no colo, não há privilégio maior do que segurar um neto no colo, não há privilégio maior, irmãos, do que vê-los crescendo e prosperando, e sendo abençoados, e sendo guiados pelo Espírito Santo de Deus, lançando a semente e crendo que o Senhor é aquele que guia, é aquele que guarda, é aquele que os levará a bom termo, em nome do Senhor Jesus. Você pode pensar agora, talvez assim, mas falta tanta coisa, falta muita coisa para o meu filho, para a minha filha, falta tanto para acontecer na vida deles. Querido, confie. Crê somente. É a orientação da palavra de Deus. O Senhor, no tempo certo, fará com que o fruto prospere, não é? Eu gosto muito de lembrar aquilo que a palavra de Deus diz sobre o justo no Salmo 1, no devido tempo dará o seu fruto. Às vezes a gente fica querendo apressar, às vezes a gente fica querendo ditar a hora, ditar o momento. Não, coloque isso nas mãos do Senhor, creia que o Senhor está cuidando, no nome de Jesus. Uma segunda lição que a palavra de Deus nos traz de Maria como um exemplo de mãe, é que ser mãe é também compreender a missão do seu próprio filho. Lá em Lucas, capítulo 2, versículo 52, está aí pertinho, se você está com a sua Bíblia aberta, a palavra de Deus diz assim: crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Irmãos, quando esta palavra é dita, Jesus estava aproximadamente ali com seus 12 anos de idade. Eles haviam visitado a cidade de Jerusalém, a família havia ido ao templo, e quando todos estavam voltando para a Galileia, lá pelas tantas, por volta de uns 3 dias aproximadamente, Maria e José deram conta que Jesus não estava no meio da família, porque também não era uma família pequenininha igual a nossa, né, irmãos?
aquele familhão ali de pelo menos umas 40, 50 pessoas, aproximadamente, entre tios, avós, irmãos, crianças, adultos. E Jesus não estava ali. Quando voltaram a Jerusalém, Jesus estava entre os sábios, Jesus estava ali entre os estudiosos da palavra de Deus, e Jesus não estava ali para aprender, Jesus estava ali ensinando. Mais uma vez, a palavra de Deus diz que Maria observa tudo aquilo e coloca tudo aquilo no seu coração, entendendo qual era a missão, procurando compreender qual era a missão do seu filho. Por que eu estou dizendo isso? Porque filho ou filha não é extensão do pai e da mãe. Filho e filha não é a continuidade do teu projeto. Quantos pais sonhavam em ser jogador de futebol e o pobre do menino que não sabe dar um chute para o lado tem que aguentar o pai ali muitas vezes pressionando para que aquele menino se torne o Neymar da vez. Quantas mães sonharam, sei lá, em ser modelo, ser atriz, ser alguma coisa desse tipo, e, de alguma maneira, ficam insistindo com seus filhos, ainda crianças, para que eles passem, para que eles realizem esse sonho. Quantos pais, por exemplo, sonharam em ser, sei lá, engenheiro, médico ou qualquer outra coisa nesse sentido, profissional, e acham que os seus filhos têm que cumprir aquele sonho. Lembre-se disso. O teu filho, a tua filha, não é uma extensão, uma continuidade do teu projeto. Maria estava aqui neste momento percebendo que a vida de Jesus seria conduzida para outro rumo. Talvez José olhasse para aquela situação e pensasse: eu acabei de perder um funcionário lá na carpintaria. Menino bom de serviço, obediente, capaz, habilidoso demais, seria excelente lá na minha carpintaria. Mas eu estou percebendo que o caminho dele aqui é outro. E assim Maria guardava no seu coração, irmãos, aquela perspectiva de que os filhos não são a extensão dos pais. Eles são indivíduos independentes, autônomos, dependem do pai e da mãe por um tempo? Dependem. Mas haverá um momento em que eles precisarão voar, que eles precisarão sair, que eles precisarão cuidar das suas próprias vidas, e você, pai, você, mãe, não pode ser uma âncora a segurar esse menino, a segurar essa menina. Eles precisam experimentar a chuva que é deles, eles precisam experimentar as frustrações que são deles, eles precisam experimentar a dor que é deles. Não adianta nós querermos livrá-los de todas as agruras, todos os sofrimentos dessa vida, porque são essas coisas que irão fortalecê-los, ensiná-los, capacitá-los a viver a vida adulta, a viver as experiências mais difíceis. Então, nós temos que olhar para os nossos filhos pensando que eles não são uma extensão de nós, e que se nós sofremos determinadas coisas, eles não podem sofrer. Podem sim. Você sofreu e aguentou. Você passou pela luta e sobreviveu. Não precisa temer que a tua criança, a criança que você criou, o jovem, ou o adolescente, o jovem que você criou, não é de vidro. Eles são capazes de se frustrar, sim, e de superar a frustração. Mas você e eu precisamos compreender que eles não são uma continuidade de nós mesmos. Eles têm a missão, eles têm o caminho, Deus os colocou neste mundo com um propósito. E seja qual for este propósito, com certeza não é o propósito de continuar aquilo que era a tua própria missão. A tua missão é responsabilidade tua. A deles, eles vão cuidar dela em nome do Senhor Jesus. A última lição que a palavra de Deus traz para nós aqui quanto às mães, né, a Maria como exemplo de mãe, é que chegou um momento em que
aquele menino já não era mais criança. A palavra de Deus nos conta lá no Evangelho de João, que certa vez Maria foi convidada para um casamento. E Jesus também, o filho dela, né, sabe aquele convite, né, extensivo aos filhos? Você recebe um convite de casamento, está escrito lá, extensivo aos filhos. Né? Maria foi convidada para esse casamento e o convite devia estar dessa maneira. E Jesus já aproveitou de quebra e escreveu lá embaixo, extensivo aos meus discípulos também, porque eles também foram. Os discípulos de Jesus estavam presentes também lá naquele casamento. Se eles foram convidados ou não, eu não sei, mas o fato é que eles estavam lá. E chegou um momento em que acabou o vinho. E Maria, mais do que depressa, pensou em Jesus como aquele que podia dar jeito na situação. Ela estava errada quanto a isso? Não. Ela sabia com quem ela estava lidando, conhecia, talvez melhor do que qualquer outra pessoa na face da terra. Maria conhecia quem era Jesus e a capacidade de Jesus. De repente, Jesus lhe responde com uma palavra que, do nosso ponto de vista, poderia até soar assim como uma falta de educação. Mulher, o que eu tenho contigo? Não é chegada a minha hora. Mulher, aguenta a mão ainda, porque não é hora de revelar a minha missão. A terceira lição que a palavra de Deus nos traz aqui é que a mãe, ser mãe, é estimular o filho a cumprir a sua missão. Se Maria, lá naquele primeiro momento, compreendeu que a missão do filho dela não era a mesma de Maria, ela agora estava estimulando o filho a cumprir a missão dele. Jesus disse para ela, mulher, não é chegada a minha hora. Maria ficou chorando, reclamando, tirou a chinela e quis dar uma chinelada em Jesus? Não. Ela se vira para os discípulos, para os servos, melhor dizendo, da festa, e diz para eles assim, façam tudo o que ele vos disser. Tudo que ele mandar, vocês façam. Pode confiar. Eu garanto. Palavra de mãe. E que coisa linda, irmãos. De repente, Jesus manda àqueles servos que tragam talhas cheias de água. Enquanto aqueles servos estavam lá enchendo as talhas de água, e quando a gente pensa em talhas de água, a gente pensa assim, talvez, sei lá, uma jarra, não tem nenhuma aqui presente para que eu possa simbolizar. Não, irmãos, eram jarras de aproximadamente 20 litros cada uma. Aqueles homens enchem esses vasos de água. E, de repente, eles vão servir e aquilo já não é mais água. A água foi transformada em vinho. E eu costumo sempre me referir a essa história dizendo o seguinte, que o noivo não viu, a noiva não presenciou, o mestre de cerimônia não sabia o que estava acontecendo, os convidados não puderam testemunhar o que havia acontecido, só os servos tiveram o privilégio de ver o milagre acontecer. Só os servos sabiam o que de fato havia acontecido. Só os servos testemunharam a obra de Jesus. Que lição maravilhosa para mim e para você. Você quer testemunhar o milagre de Jesus? Você quer testemunhar a obra do Senhor? Seja servo. Se coloque na condição de um servo. E não daquele que manda, mas daquele que está pronto a obedecer e ouvir a voz do seu Senhor. E quem que estava lá para poder estimular o menino, estimular o rapaz, que agora já não era mais menino, e dizer assim, vai lá, vai dar certo. Pode confiar, meu filho, pode confiar, minha filha. Quantos de nós aqui, pais, já tivemos experiência com os nossos filhos, que às vezes num momento de passar numa prova, de fazer uma seleção, tirar a carteira de motorista, poder, com um simples abraço, com um simples gesto, demonstrar confiança, demonstrar que nós acreditamos nele ou nela, e
isso se tornar um estímulo, uma bênção, que dá ao filho a capacidade de vencer, dá ao filho a capacidade de superar as suas próprias limitações. Então, ser mãe é também estimular os seus filhos a vencerem, estimular os seus filhos a enfrentarem os seus temores, a enfrentarem os obstáculos, por maiores que eles sejam, e observar com cuidado o agir de Deus e a bondade do Senhor na vida desse menino, na vida dessa menina, no nome do Senhor Jesus.